valor e sabedoria, né? O quanto é importante nós temos valores. E o quanto é importante nós temos sabedoria para dar valor, né? Eu iniciei uma live ontem falando sobre aventuras, que nós nos aventuramos várias vezes na nossa vida, até realmente nós entendermos o nosso propósito de vida. Vou falar mais rápido, porque eu tô até com medo de cair a live de novo. E hoje eu vou falar para você sobre proteção e justiça, que são são coisas que eu acho que também caminham junto, tá? Como eu falei, nós passamos várias vezes por coisas tão simples no nosso dia a dia e por muitas vezes as coisas elas passam muito desapercebidas, né? Não damos valor para as pequenas coisas, né? E acaba que, como passa desapercebido e eu não dou tanta importância, eu acabo não tendo gratidão. E é muito importante a gente ter gratidão todos os dias, porque só através de ter gratidão pelas pequenas coisas é que nós conquistamos grandes coisas. E eu aprendi muito sobre isso. Se vocês forem me perguntar, assim, quando eu falo de aventuras, né, porque eu, Gisele, já me aventurei muito, né? Falando um pouquinho da minha história, eu sou técnica em enfermagem, né? Trabalhei aí longos anos, longos 10 anos, né? Urgências e emergências. Conheci tantas pessoas nesse meio, mas foram tantas pessoas, né? Eu sempre, como eu falei na primeira live, eu sempre tive o propósito de ajudar pessoas. E quando eu olho para o meu passado, eu sou muito grata pelo meu passado, por várias coisas assim que aconteceram na minha vida. E ter trabalhado na enfermagem me ensinou muito. Eu conheci muitas pessoas e conheci muitos lados das pessoas, tá? E conheci gente muito boa, gente muito humana, que ajudava muito o próximo, mas conheci o outro lado, que não é tão bom e é meio desumano, meio não é desumano, né? Então, isso a gente vai ter em todos os setores da nossa vida, tá? Quando eu trabalhava na enfermagem, algo que eu vou dividir com vocês, que quando a pessoa tá doente, ou quando ela tá passando por um processo, ou seja, uma mãezinha que está indo ganhar um bebê, ela precisa de proteção, né? Todos nós gostamos de nos sentir protegidos, acalentados. E quando alguém escolhe essa profissão, tanto médico como profissionais da área da saúde, tem que pensar muito bem nisso, porque essas pessoas, elas precisam muito de nós e da nossa proteção. E não são todas as pessoas que são exatamente assim, mas a gente sempre tem que lembrar. O que eu faço pro outro, eu estou fazendo para mim. Nós somos um espelho sempre. Eu não posso ferir o outro sem me ferir. Então, trabalhei 10 anos aí em urgências, emergências, trabalhei muito, ajudei muitas pessoas. E hoje eu compreendo o propósito de estudo. Depois, eu fui estudar, fiz longos anos aí de estudos para entender o que eu precisava, né? Então, eu fiz acupuntura também, estudei, abri meu espaço, né? Até me tornar vendedora na ótica, né? Foi quando o meu marido precisou de mim, então eu resolvi trabalhar com ele. E dentro da ótica eu fui sempre estudando, mas sempre pro lado do ser, sempre entendendo o outro. Olha bem, gente, como a gente não foge dos nossos propósitos, tá? Eu fiz, meu primeiro curso foi enfermagem. Dentro da enfermagem fiz alguns outros cursos dentro de urgências, emergências, né? E saindo disso, fui fazer acupuntura, daí fiz acupuntura estética, enfim. Quando eu entrei na ótica, eu senti a necessidade de ir além, de entender o meu cliente, o que o meu cliente estava buscando. E aí, cada cliente que entrava na loja, ele tinha uma história para me contar. Então, eu senti necessidade de compreender o cliente, aí comecei a fazer cursos para poder compreender o meu cliente. E aí é que eu entendo que quanto mais eu estudo sobre desenvolvimento humano e... Oi, vou dando oi devagarinho aqui. Quanto mais eu estudo e entendo um pouco mais sobre o ser humano, né? Mais eu compreendo as nossas limitações, o quanto nós precisamos um do outro e o quanto eu posso fazer diferença na sua vida e você pode fazer diferença na minha. E é bem assim que funciona. Hoje, falando para vocês de proteção e justiça, a proteção é um cuidado com algo ou alguém mais fraco, né?
E é o ato também de abrigar, de cuidar. Então, gente, a primeira coisa é o quanto nós estamos nos protegendo, nos abrigando e nos acalentando. Quantas vezes nós nos olhamos no espelho e nos vemos defeitos que muitas vezes a gente nem tem? E isso é um olhar para dentro, é um olhar amoroso, é um olhar para Deus, porque Deus nos fez perfeito. E eu quero dizer isso pra vocês porque por muitas vezes os defeitos que nós nos colocamos, a gente jamais falaria para um melhor amigo. Então o ato de proteção começa conosco, né? Nos protegendo, nos sentindo acalentados, abrigados. Porque sempre quando nós achamos que precisamos de proteção dos outros, nós realmente não entendemos o porquê que estamos aqui, o porquê da nossa busca. A nossa maior proteção é nossa. Deus está dentro de nós. Nós temos um poder enorme, 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 de nos ajudarmos, para então ajudarmos. Por isso que é me amar, amar ao próximo como a mim mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Aí a gente entendeu tudo e todos os processos. E eu sei que para algumas pessoas acaba sendo bem complicado entender isso, porque para mim já era. Por muitas vezes eu já me olhei no espelho e já senti necessidade de me machucar com palavras, né? E o quanto mudou a minha vida, eu quero compartilhar isso com vocês. Foi por isso a primeira live de sabedoria. O quanto é importante nos olharmos no espelho e falarmos coisas maravilhosas sobre nós mesmos. Tá? Porque se não nos amarmos, se não nos olharmos de uma forma transformadora, não há possibilidade de amarmos o outro. Isso é muito sério, tá, gente? No momento que não nos amarmos, a gente não consegue amar nem os nossos filhos. Isso é muito sério. Então, se ame em primeiro lugar, se coloque em primeiro lugar, se proteja, se acalente, converse com você. E todo o resto vai acontecer. Aí sim é possível amar o outro, proteger o outro, nosso filho que a gente quer proteger e cuidar tanto, né? Então, há essa capacidade de proteger o outro quando nós nos protegemos, quando nós nos cuidamos e quando nós nos amamos, né? E eu resolvi falar para vocês também de justiça, né? A justiça é uma virtude moral que rege o ser espiritual no combate ao egoísmo biológico orgânico do indivíduo. Por muitas vezes nós somos injustos com nós mesmos, tá? E somos mesmo de uma forma que machuca. Se eu sou injusta comigo, como eu não vou ser injusta com o meu próximo? E aí vem a questão do julgamento, né? Nós julgamos o outro sem conhecer, porque muitas vezes a gente nos julga. Vem o julgamento. E o senso de justiça que nós temos, quando eu vejo algo errado e eu quero que seja justo, eu preciso começar dentro de mim, com o que eu acho justo pra mim. O que eu acho justo é o quanto eu olho a justiça dentro do meu ser. O quanto eu sou justa comigo, o quanto eu faço justiça na minha vida, na minha família. Então, sim, depois que eu fiz justiça pra mim, me julguei também, tá? Porque eu falo na questão de se amar, de se proteger, de se cuidar, mas temos que ser justos. Quando nós fazemos algo de errado pra alguém, é muito importante que nós visualizamos isso. Sempre há tempo para que a gente possa refazer algo que não está certo e que não é da vontade divina, daquela vontade. Porque eu sempre penso de uma forma, tá? Que se estamos aqui, temos um propósito. Eu falei ontem, honrar pai e mãe, né? A gente não sabe, mas nascemos de quem nascemos por um propósito. Então, parte do princípio que precisamos honrar. Quem não honra pai e mãe, não consegue prosperar. Mas minha mãe... Gente, se eu vou contar a minha história pra vocês, eu não tive pai presente. Quando meu pai faleceu, agora eu já era casada, já tinha filhos, e meu pai veio por muitas vezes tentar conversar comigo bêbado, alcoolizado, e eu não conseguia compreender aquilo na minha vida. O porquê que eu não tive um pai presente, morava no mesmo bairro que eu, me rejeitou muito, muito, era uma criança, fui muito rejeitada nesse sentido. E aí vem a questão da proteção, que eu vou conversar com vocês agora. Me senti extremamente rejeitada e não conseguia compreender o porquê daquilo ali. E quando ele veio a falecer,
eu comecei a entender que eu podia ter dado uma chance para ele, porque cada vez que ele chegava alcoolizado para conversar comigo, era a forma que ele encontrava de me pedir perdão. Mas eu não tive discernimento, eu não tive entendimento para perdoar meu pai em vida. Mas hoje eu já perdoei ele mesmo ele tendo partido, né? E eu compreendo que eu não tinha esse discernimento, esse conhecimento, né? Por muitas vezes julguei muito a minha mãe também, pela vida que eu tive. A gente teve uma infância muito pobre mesmo, tá? Eu sempre tive que trabalhar desde muito nova, de muito jovem. Então a primeira coisa que tu faz é julgar os teus pais por algo que tu não teve, ou mesmo pelo amor que tu não teve, ou mesmo por algum tipo de abuso que você passou. E esse abuso pode ser um abuso moral, tá? Não precisa exatamente ser um abuso sexual, tá? Mas pode ser um abuso moral, pode ser algum abuso. Eu passei por um abuso. Então eu digo pra vocês, não é tão simples, porque aí tu pega esse problema e você vai lá e desencadeia na vida futura e adulta, frustrada, e você fica culpando outras pessoas. E assim, ressignifica seu passado, é muito importante ressignificar, é muito importante perdoar. E, e o perdão, ele faz parte todos os dias de um processo. Não é fácil perdoar, não, tá? Não foi fácil pra mim. Você tá mentindo se eu vou dizer que foi fácil eu perdoar meu pai, foi fácil eu perdoar minha mãe, de coisas que eu achava que eu precisava perdoar, e perdoei. E hoje, pra mim, isso é um alívio. Eu sinto muita gratidão. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, porque tudo que ela passou na vida dela, eu tenho certeza que ela me deu o melhor que ela podia me dar, nas condições que ela tinha, porque ela também não recebeu, na verdade. Então, eu tenho muito orgulho da minha família e eu gostaria que meus filhos tivessem muito orgulho de mim um dia. Para eles, eu tento ser o melhor, a melhor mãe do mundo. Eu tento ser, mas eu sou falho, eu sou um ser humano. Mas todos os dias eu aprendo e aprendo com eles também, porque eles me ensinam muito, né? Sou muito feliz, assim. Eu sempre gostei muito da ideia de ser mãe. Não é à toa que eu tenho 3 filhos. E sou muito grata a Deus por eles, por cada um deles. Meus filhos são muito especiais, assim como eu sei que os filhos de quem estão aqui na live são especiais. Nós não somos pais à toa dessas crianças, não geramos, nada é toa, nada é por acaso. Então a gente precisa olhar para o outro com um olhar transformador, entender. Esses dias, vou contar para vocês rapidinho, e aí vem o senso de justiça e também, ao mesmo tempo, a questão ali da proteção quando nós nos sentimos rejeitados. Esses dias eu peguei um Uber enfim, um Uber que não estava no dia dele, ficou super contrariado que ele teve que me levar 3 quilômetros a mais, porque eu falei pra ele que em vez de ele ir pra um lado, ele podia ir pelo outro, e ele ficou super contrariado, era um senhor e tal. Aí eu disse, não, pro senhor ficar tranquilo, eu lhe pago, né, eu pago a mais, não tem problema, né, o aplicativo vai cobrar, enfim, não sei o quê. Eu disse, não, pra ficar tudo tranquilo. Quando ele foi embora, eu abençoei ele, né, e entendi que ele me deu o que ele tinha pra me dar. Muitas vezes a gente faz isso no trânsito, com as pessoas. Eu não sei o porquê que a pessoa tá me tratando daquela forma, mas eu também não sei a vida dela. Eu não sei, eu sei que eu não merecia ser tratada daquela forma, mas ela estava me dando o que ela tinha. E talvez aí há uma possibilidade daquela pessoa estar te pedindo: olha pra mim, faz nem que for uma oração, abençoa meu dia. Mas é isso que muitas vezes as pessoas chegam e nos tratam mal e a gente tem que entender o porquê. Porque tudo na vida, já falei esses dias numa outra live que eu fiz, que tudo tem um porquê. Quando a gente entende o porquê da nossa vida, o porquê que fazemos o que fazemos, tem um livro, eu indiquei pra vocês esses dias, tá? Comece pelo Porquê, é um livro incrível, tá? E é isso. Comece pelo porquê, o porquê da sua vida, o porquê do seu sentido. A gente acaba, com licença, por muitas vezes, a gente acaba nos vitimizando, né? E esquecemos que nós não somos vítimas de nada. O que eu vou fazer com aquilo que está me acontecendo? O porquê que isso está acontecendo comigo? Por que veio parar nas minhas mãos? Por que eu tenho os pais que eu tenho, a família que eu tenho? Tudo tem um porquê. Ressignifique a sua história, a sua vida, se proteja, se acalente, se ame. Não espere que ninguém te proteja, que ninguém faça isso por você. Comece por você. Comece pelo porquê. O porquê que isso está acontecendo comigo, se está acontecendo,
é porque Deus permitiu que acontecesse de alguma forma e a gente precisa entender e ressignificar. Não conteste Deus. Gente, nós somos muito poderosos, a nossa fé é incrível e inabalável quando a gente entende isso. Nós temos um poder dentro de nós. Incrível, incrível, incrível. E vocês podem ressignificar a vida de vocês e vocês podem tudo o que vocês quiserem. Nós temos livre-arbítrio. Então, sigam o caminho certo, o caminho do bem. Olhem as pessoas com um olhar transformador e entendam que por muitas vezes aquela pessoa está passando por um processo e ela te tratou mal, aconteceu algo na vida dela, ela não conseguiu ressignificar isso, mas ela está pedindo tua ajuda. Foi por isso que ela te tratou mal. Foi por isso que ela entrou na tua porta. Eu trabalho todos os dias com muitas pessoas e eu recebo pessoas de variadas idades, né? De variadas percepções das suas vidas, né? E é por isso que eu gosto muito de estudar isso, porque cada um vem com uma carga emocional e a gente não sabe o que tá por trás daquela pessoa. Eu não sei se ela foi abandonada, eu não sei nada dela. Eu realmente não sei nada. E muitas vezes a pessoa vai começar a conversar contigo e ela diz, tu não sabe o que eu passei. Porque tu não sabe o que eu passei. Realmente eu não sei o que tu passou, mas me conta um pouquinho mais. Aí tá uma forma de ajudar o outro. Ai, mas eu não quero nem ouvir, porque de problemas eu já tô cheia. Será que isso não caiu na tua mão numa forma de tu ajudar? E será que se tu ajudar essa pessoa e tu ensinar essa pessoa, tu não vai ressignificar os teus problemas? Tu não vai ajudar tu não vai ajudar você, os seus problemas, ajudando essa outra pessoa. Então, o senso de justiça, muitas vezes, não é só pro outro. Eu acho... ou eu me senti injustiçado. Então, a justiça no geral, né? O quanto nós somos justos com nós e quanto nós somos justos com o outro, né? Porque nós somos bons julgadores. Todo mundo. Gostamos de julgar roupas, comportamentos, falas, mas o quanto nós somos justos no julgar o outro. Será que a gente gostaria que fizesse o mesmo? A regra é simples. Não faça para o outro o que não gostaria que fizesse para você, em todos os sentidos da sua vida. Honre pai e mãe, honre seu casamento, seu esposo, sua esposa, honre seus filhos e honre seu lar. Porque essa caminhada e esse processo de honrar e de gratidão, ele é transformador. Vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha. E quem já tá aqui nessa live ou vai assistir ela depois gravada e faz isso, eu tenho certeza que Deus já fez grandes maravilhas na vida de vocês, como tem feito na minha. E o meu recado hoje para vocês é esse: se protejam, se acalentem, se cuidem, se amem, tá? E sejam justos com vocês e com o próximo. Deus abençoe vocês e até amanhã.